Analisar mapas, analisar paisagens? Como assim? Seja bem-vindo a mais uma aula Zip. Eu sou o professor Otacílio. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. No Enem de 2016, foi colocada uma questão que exigia uma análise cartográfica. Mas afinal, o que é fazer uma análise? Em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que nós precisamos de 3 elementos básicos para você começar a fazer a sua análise. Quais são esses elementos? Primeiro, nós precisamos de ter um objeto a ser analisado, no caso, o mapa. Segundo, uma questão norteadora, uma questão que guia o seu olhar durante essa leitura. E em terceiro, evidentemente, o método. E esse método ele precisa ser acompanhado de algumas etapas prévias, afinal, o método é muito importante. Entre esses procedimentos, nós elencamos aqui 6 deles, que começariam pela possibilidade de você fazer uma observação, que consiste numa leitura superficial inicial. Em seguida, por uma identificação, onde você vai procurar reconhecer elementos básicos, como identificar presenças e sinais de áreas rurais, de áreas urbanas, e também de áreas naturais. Em terceiro lugar, a contextualização. É importante que você saiba onde fica, quando fica, quais foram os elementos, os fatores envolvidos durante todo um momento, por exemplo, de desenvolvimento de um processo. No quarto passo, você poderia caminhar por uma atividade de descrição, trazendo detalhes das paisagens em que você está fazendo a leitura. Depois de você fazer esse detalhamento, você parte então por uma questão de comparar, que consiste em você identificar semelhanças e diferenças entre os elementos que você já fez a descrição anteriormente. Feito isso, é muito importante que você saiba relacionar esses fatores. Após essa relação, você pode muito bem agora se preparar para fazer a análise final. Então, a análise, ela para ser feita, você anteriormente precisa passar por todos esses procedimentos. Então, gente, os alunos do primeiro ano vão explicar um pouquinho para vocês como é que funciona isso na prática. O primeiro passo para você fazer uma boa análise é observar. Observar é você olhar atentamente com um propósito e, nesse caso, a gente pode observar uma mesma paisagem em 3 momentos diferentes, momento A, momento B e momento C. Pelo exercício de observação, é possível passar para identificação, no caso de 3 padrões de paisagem. O momento A mostra uma paisagem natural, já o momento B mostra uma paisagem rural e no momento C a gente consegue ver uma paisagem urbana com quase a totalidade de elementos antrópicos. Por virtude do desenvolvimento de técnicas e desgaste do solo, muitas áreas rurais, como vistas no momento B, passam a ser industrializadas, dando lugar a moradias e serviços do setor terciário, como visto no momento C. E também pode ser consensualizado na década de 50 no Brasil, onde ocorreu o processo de industrialização na maioria das cidades. Para a gente poder realizar uma análise ainda melhor, a gente pode observar alguns meios que estão presentes nesses momentos. No momento A, a gente pode perceber a presença de um meio natural, já que não tem tanta mudança do ser humano, pois naquela época os seres humanos conseguiam modificar a natureza, mas preservá-la. No momento B, a gente pode perceber algumas mudanças que são realizadas na natureza, dentre elas, então, a gente pode ver essa construção de uma baía, a gente pode ver, então, agora uma mudança de rios, então a gente pode ver que agora as máquinas estão mais presentes na nossa vida. E no momento C, a gente pode perceber a presença de um meio técnico, científico, informacional, já que agora a presença do ser humano na natureza é muito maior e a gente pode perceber isso com mudanças que causam impactos muito maiores para a natureza. Então, a gente já pode aqui perceber a formação de Vossoroca, a gente pode ver a formação de casas, provavelmente também tem energia elétrica. Depois de contextualizar, a gente pode detalhar os elementos naturais e antrópicos da paisagem. No momento A, a gente pode ver os elementos naturais, ou seja, vegetação, rios, bacias e a Serra do Mar, e já que não tem a interferência do homem, não tem poluição. No momento B, a gente pode observar que houve uma mudança no curso do rio e o surgimento de canais. Houve também desmatamento e o início a uma atividade econômica baseada no cultivo de cana-de-açúcar e banana. No momento C, é possível identificar muito mais ambientes antrópicos do que naturais. Por exemplo, a Serra do Mar, que possui áreas de industrialização e áreas de aumento da população, e essas erosões em decorrência da extinção do ambiente natural e da agricultura já descrita no momento B. Como descrito anteriormente, no momento A tem uma grande presença de árvores e diversos elementos naturais, mas quando comparamos ao momento B, percebemos que houve uma grande diferença, onde
há uma redução dos elementos naturais e começam a aparecer diversos elementos rurais, como plantações. No momento C, nós percebemos que há uma diminuição ainda maior de todos os elementos naturais que eram predominantes no A, e há uma grande presença de fatores urbanos e alguns fenômenos decorrentes da erosão por conta da retirada desses elementos naturais. Depois de todos os outros passos, a gente pode iniciar a análise. A gente pode notar uma grande diferença entre o momento A e o momento C, aonde há a criação do espaço urbano. E o espaço urbano, ele traz pontos positivos e negativos. Ao mesmo tempo que ele aumenta a qualidade de vida por trazer atividades do terceiro setor, melhores questões de saúde, educação e muitos outros fatores, ele traz maior poluição pela questão das indústrias e um desmatamento. Então, ao mesmo tempo, pode causar problemas de saúde nas pessoas. Então, feito todos esses passos, nós voltamos lá para a questão do Enem, que exigia da gente uma análise. A questão exigia o seguinte: conforme a análise do mapa do documento cartográfico, a área de concentração das usinas de dessalinização é explicada por qual razão? Então, nesse caso, a questão nos traz algumas alternativas. Então, a letra A é explicada pelo pioneirismo tecnológico. Letra B é por uma condição hidropedológica. Letra C é por uma questão de escassez de água potável nessas regiões. Letra D, efeito das mudanças climáticas. E a letra E é busca de sustentabilidade ambiental. Então, como eu chego até a resposta? A partir do momento, então, que você fez essa leitura com muito cuidado, a gente verifica que há uma grande concentração no Oriente Médio, na região da Península Ibérica, no caso da Espanha, destacado do mapa, e também nos Estados Unidos. Tudo indica que você tem que trazer um conteúdo prévio e lembrar aquilo que você estudou durante todo o ensino médio, até mesmo no ensino fundamental, essa região do Oriente Médio. E mais essa região da Europa, onde se destacam Portugal e Espanha, são áreas de climas mais áridos, né? E a maior concentração, ela está relacionada com as áreas que têm a maior dificuldade de se obter água. Fique com atenção à possibilidade da letra C. E muitas vezes, reparem, que o próprio mapa, ele te traz dicas, informações, que permite você a chegar numa conclusão até mesmo mais rápido. Nós resolvemos uma questão de Enem por meio de testes. Mas e se ela exigisse escrever uma resposta com coerência e com coesão? Para isso, eu vou lançar um desafio, pode ser? Eu gostaria muito que vocês pensassem, aplicassem esses procedimentos que nós desenvolvemos aqui e tentassem responder à questão: a análise do mapa indica a manutenção ou a alteração da função comercial do Brasil dentro da Divisão Internacional do Trabalho, que é a DIT. Tente responder, aplique os procedimentos, deixe a sua resposta, que na próxima aula nós vamos comentar se você foi muito bem, se você não conseguiu, quais foram suas dúvidas, e aí em seguida eu vou mostrar para vocês uma estrutura de montagem, de elaboração de textos, com a introdução, desenvolvimento e a conclusão, ok? Então, se você gostou, deixa o seu like aqui, inscreva no canal, ative o sininho e siga o Dante nas redes sociais. Um abraço e até a próxima aula.